Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos começando um react que tem tudo para ser muito especial. Afinal de contas, é uma coletiva dupla do Abel e do Luiz Guilherme após a virada espetacular, mais uma virada espetacular, mais um jogo épico desse Palmeiras que não cansa de nos proporcionar jogos épicos. E desta vez, lá na altitude de Quito, o Palmeiras saiu de um 0-2 para um 3-2 com um golaço no último lance. Quer dizer, é um roteiro perfeito, é algo que nos enche mais uma vez de orgulho e é sobre isso que a gente vai ouvir tanto o Abel quanto o Luiz Guilherme, que foi o autor do golaço da vitória, falarem nesta coletiva. Vamos ao react. E Luiz, boa noite para vocês. Queria primeiro para o Abel. Abel, como explica-se um primeiro tempo em que as coisas não funcionam como vocês imaginam e um desempenho tão bom no segundo tempo, já antes mesmo das trocas e depois com as trocas, a virada? Queria que você fizesse uma análise do que aconteceu no jogo para um resultado tão importante para vocês. E aproveitar para o Luiz também perguntar, Luiz, como é que você está se sentindo, seu primeiro gol como profissional, entrar na altitude, uma função que você gosta, mas por dentro, fazer um belo gol. Queria que você falasse também sobre o seu momento, por favor. Uma felicidade imensa estar fazendo meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa, um clube que me ajudou desde os 11 anos, então pude estar fazendo meu primeiro gol. Felicidade imensa, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer o professor Abel e a comissão por ter sempre confiado em mim. Então, fazer meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa é um momento único para mim. Eu fico muito feliz de estar fazendo meu primeiro gol. Vou fazer aqui uma espécie de confissão para vocês. Eu não sei por quê, mas eu tenho um carinho enorme por esse menino, esse Luiz Guilherme. É porque eu gosto muito de ver jogo da base e eu acompanhei toda a trajetória dele na base, inevitavelmente como coadjuvante do Endrick. Porque o Endrick é o Endrick. Só que o Luiz Guilherme sempre junto com o Endrick, sempre junto com o Endrick. E o Luiz Guilherme é monstruoso. Ele é muito bom. Só que o Endrick tá acima. E esse eu não sei porquê, eu não sei se tem alguma coisa a ver com uma semelhança que não só eu, muitas pessoas enxergam com o futebol do Rivaldo, que dá uma memória afetiva muito legal, né? Ativa a memória afetiva. Ele é parecido fisicamente, ele tem o mesmo biotipo, ou biótipo, né, do Rivaldo, e fazia na base muitos gols do mesmo jeito do Rivaldo. Esse chute de fora que a gente viu ontem, que finalmente saiu no profissional. E estava demorando para sair, demorando, demorando. E aí a gente já viu muita gente falando: esse Luiz Guilherme não é nada disso, esse Luiz Guilherme. Todo mundo coloca o Endrick como baliza, né? Pô, se o Endrick consegue, por que o Luiz Guilherme não consegue? Porque são diferentes. Porque cada um tem um tempo diferente, uma cabeça diferente. E isso não quer dizer que o Luiz Guilherme está muito longe de ser um grande profissional, que era só uma coisa da base. Precisa ver. Pode ser que venha a ser um mega astro do futebol mundial, pode ser que venha a ser um bom jogador, e pode ser que a carreira dele fique estagnada, que não saia muito disso. Não sabemos. Mas o talento está ali, é visível, é claro que está ali. Então, quando eu vejo ele fazendo essas declarações de retribuição ao Palmeiras, de gratidão ao Palmeiras, dá uma alegria muito grande. Eu fico realmente muito feliz. Eu vou falar de novo, eu tenho um carinho muito especial por esse menino. E eu vou ficar muito mais satisfeito vendo ele brilhar do que o Endrick. Exatamente por ele não ter toda essa facilidade, toda essa naturalidade em explodir para o futebol, como o Endrick teve. Então ele está tendo que se esforçar muito, ele está tendo que, né, para aproveitar o talento dele, ele está tendo que, sabe, ser perseverante, humilde, e ele mostra rapidamente, né, nessa primeira fala dele, a primeira vez que a gente ouve a voz dele, né, o quanto ele pode contribuir ainda com o Palmeiras dentro de campo e depois, obviamente, financeiramente, né? Vai vir proposta,
vai sair por um caminhão de dinheiro e é mais um produto dessa base espetacular comandada pelo João Paulo Sampaio? Olha, é uma boa pergunta. Eu gostava também que vocês me respondessem quantos times brasileiros ganharam aqui. Se me conseguires depois fazer uma análise sobre isso, eu vou gostar. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Foi muito difícil para mim escolher o 11 que ia iniciar. Tive muitas dúvidas. Até ontem à noite, até ontem às 9 da noite, quando me reuni com a minha comissão técnica para decidir quem ia iniciar, mas no mesmo dia, ontem também, juntamente dos jogadores, disse-lhes que para ganhar este jogo íamos precisar de todos os jogadores e, portanto, a primeira parte, e fazendo uma análise muito específica e rápida, foi muito dura para nós. A capacidade de nos adaptarmos a este clima foi imensamente dura, 30 minutos muito, muito duros. Houve ali um momento em que o Everton caiu e nós fizemos ali um ajuste, mas o verdadeiro ajuste que fizemos foi de facto no intervalo. Aquele jogo nos colocou outra vez a discutir o gol, desculpem, nos colocou outra vez a discutir o jogo. Disse isso aos jogadores: calma, vamos corrigir aquilo que temos que corrigir, e fizemos uns ajustes, sim. Entramos muito melhor no segundo tempo, na minha opinião, porque a capacidade dos jogadores se adaptarem a este clima foi muito melhor. E pronto, acho que hoje os jogadores que entraram do banco ajudaram muito, e é isso que nós esperamos. Esta mistura da nossa experiência que temos com a nossa irreverência dá isto que vocês assistiram aqui hoje. Não é a primeira vez que o Palmeiras vira um jogo, portanto é uma equipa que só deixa de lutar quando o jogo termina, e fico muito feliz porque foi uma vitória do Todos Somos Um, foi uma vitória de todos, do nosso núcleo de performance, da nossa psicóloga, dos nossos nutricionistas, que nos ajudaram muito hoje, da comissão técnica, da nossa presidente, que não deixa que nada nos falte. Eu disse isso aos jogadores, tenho que vos dizer isto, ficámos num hotel extraordinário, e eu disse isso aos jogadores: têm alguma razão de queixa? Querem... Não, professor, temos tudo bom e de melhor, então só temos que fazer uma coisa, o clube que nos proporciona estas condições, nós só temos que ir para dentro do campo e todos juntos nos esforçarmos para conseguir resultados. Também agradecer ao Barros, e acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor, e é um orgulho muito grande poder estar junto deste grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado. Nossa, resposta longa do Abel, vamos lá. Primeiro ele fala: dificilmente eu vou passar por isso. Primeiro não, por último, né? Dificilmente eu vou passar por isso em outro lugar, em outro clube. Porque o Palmeiras tem essa coisa sanguínea, né? Essa coisa especial. Mas ele é o responsável por isso estar acontecendo neste momento, né? A gente já viu o Palmeiras, um time mosca morta, sob o comando de outros treinadores, né? E recentemente o Mano Menezes passou por aqui e o time do Palmeiras parecia o tio Paulo, né? Então, a gente nunca pode tirar o mérito do Abel. E ele, por ser um grande esportista, ele sempre faz questão de dividir com todo mundo, com razão também, né? Não é só ele. Todo mundo que ele mencionou ali tem também o seu dedo nessas grandes vitórias, nesse grande time que já está entrando no seu 5º ano, né? Ou completando o 4º ano. Em novembro vai fazer 4 anos do comando do Abel. Ele mencionou a caída do Everton no primeiro tempo, e vou confessar outra coisa aqui para vocês. Eu acreditei que o Everton estava passando mal, mas nada, foi uma caída para dar uma... Opa, para, que a coisa tá feia. Mas aí ele falou que ele fez alguns ajustes naquela caída do Everton, mas o principal foi no intervalo, né? E a gente viu a atitude dos caras mudando. A gente já mencionou algumas vezes aquela questão do time do Palmeiras ser automatizado, ser super disciplinado taticamente, mas que às vezes falta
aquela coisa emocional, aquela coisa do jogo de futebol. E quando o Palmeiras combina as duas coisas, fica imbatível. Então acho que à medida que a gente vai vivendo esses jogos, a gente começa a descobrir que tem um jeito do Palmeiras se tornar imbatível. Ou quase imbatível. Vai? Imbatível não existe. Mas quando o Palmeiras consegue encaixar o jogo taticamente e joga com coração e faz as duas coisas, é difícil demais bater nesse time. E por isso que isso se aflora nos jogos de Libertadores. Jogo de Libertadores, o jogador fica com aquela coisa de pô, vai Libertadores. Então o Palmeiras tem que dar um jeito também de ativar essa chavinha nos jogos mega importantes de Brasileirão, jogo de fase de grupos, quando precisa. Porque não dá para ficar ativando isso toda hora, porque perde o efeito. São momentos especiais. Né? São estados especiais que não podem ser banalizados. Então, a gente meio que ainda vai aprendendo, descobrindo como é o nosso próprio time. Né? A gente vai se conhecendo. O Palmeiras, quando vira essa chavinha, fica um negócio impressionante. E tem também a questão física, que eu não sei se ele vai abordar, eu não sei nem se isso aconteceu ou é simplesmente uma dedução duvidosa. Mas eu acho que ele guardou os caras para o final, para ele ter 15 minutos, um time do meio para frente, 100% fisicamente contra uma defesa cansada. E foi nesses últimos 15 minutos que o Palmeiras foi lá e destruiu os caras. Vamos ver se ele vai comentar isso. Muy buenas noches, Abel. Nicole Moposita en vivo para Match Deportes. Independiente del Valle el día de hoy cumplía su partido 33 jugando de local aquí en casa. De estos partidos, tan solo 2 derrotas han sido por parte de Independiente del Valle aquí jugando de local y precisamente fue ante Palmeiras. La primera fue en el 2021 y la segunda el día de hoy. ¿Cómo lo vives tú, siendo que estuviste en estas 2 ocasiones y siendo también cómo analizas esto, lo que es este dato estadístico, siendo que los equipos brasileños le temen mucho a la altura? Muchas gracias. Pelo que eu entendi da pergunta da moça, ela fez aquele dado estatístico, né? Independente Del Valle jogou 33 partidas em casa pela Libertadores, só perdeu 2, as 2 para o Palmeiras. Então, como ele enxerga essa situação, como ele se sente, né? E as 2 para o Palmeiras treinado por ele, né? Então, vamos ver como que ele vai mencionar. Aliás, ele já mencionou isso no início da coletiva, de forma meio irônica e tal. Pesquise aí, quem ganhou do Del Valle aqui? Então a moça já trouxe a estatística. Agora ele vai falar cheio de orgulho, né? Imagino. Já falei um pouquinho sobre isso. O clima aqui é diferente. Nós fizemos ontem um treino muito, muito bom. Dei os parabéns à minha comissão técnica, porque era preciso fazer um treino que nós nos adaptássemos a este ambiente, a atmosfera, o correr para a frente e depois ter que recuperar para trás. Fizemos um treino muito, muito, muito bom ontem, muito bem conseguido. Como disseste bem, não é fácil jogar aqui, não é fácil ganhar aqui. O Independente Del Valle vinha pelo menos os últimos 9 jogos sem perder. E vocês viram 15. As dificuldades que o Palmeiras passou nos primeiros 30 minutos. 15 jogos, né? Em casa, não sei quantos em casa, quantos fora. Talvez esse 9 que ele disse seja em casa. Mas fazia 15 jogos que os caras não perdiam desde dezembro do ano passado. Passamos sérias dificuldades mesmo, porque o Independente Del Valle também tem bons jogadores, tem muito boa organização, conhece muito bem e está adaptado a este ambiente. Mas nós sabíamos que tínhamos que sofrer. Não há equipa nenhuma brasileira, eu dizia, qualquer equipa que venha jogar aqui vai ter que estar preparada para sofrer. E a nossa equipa está preparada para tudo, está preparada para sofrer, está preparada para encontrar o momento do jogo, e nós conseguimos encontrar o nosso momento. Agora explicar-te, não sei porque é que o Palmeiras foi as únicas 2 derrotas que o Independente Del Valle tem aqui. É o Palmeiras, não sei, acho que vou pedir que vocês me ajudem, não sei porquê, mas é verdade, nós conversamos muito entre nós, converso muito com pessoas que têm conhecimento
maior do que o meu em relação àquilo que é a adaptação à altitude, e eu também tenho essa capacidade de perceber se as coisas não estão a correr bem, de alterar para aquilo que tem que ser, e mais do que tudo, volto a referir, é a vitória do Todos Somos Um, é a vitória dos que ficaram de fora, e eu disse isso aos que jogaram. Foi muito difícil para mim escolher o 11 hoje, acho que talvez desde que eu estou no Palmeiras foi a vez que eu mais dificuldade tive quem é que eu ia meter ou escalar de início, mas disse aos que entraram que entrassem, que representassem, que eles estavam de fora, que tinha muita vontade também de jogar. E depois não há maior satisfação que um treinador pode ter, na minha opinião, de ver os jogadores que entraram a dar a volta ao resultado e a forma como todo o grupo celebrou o golo. É algo que é difícil de explicar, mas que se sente, como te disse. Parabéns ao Independente Del Valle, os primeiros 35 minutos nos encostou às cordas, não fez um KO, mas em determinado momento pensei que íamos levar um KO aqui, mas soubemos suportar, soubemos aguentar, soubemos esperar por nosso momento, e aí sim, no 12º round, nós conseguimos dar um knockout no nosso adversário, mas acho que as duas equipas estão de parabéns, e o Palmeiras também por nunca desistir. Vocês sabem que, para além da qualidade que este grupo tem essa característica, que não é de agora, é de sempre, nunca desiste. Eu gosto muito de fazer esses paralelos com outros esportes, né? O Abel gosta muito de falar de Fórmula 1, e hoje ele está falando do boxe. Eu também gosto muito de fazer paralelos com o boxe. O Palmeiras ontem foi o que o Ali fez com o Foreman em 74, no Zaire. É uma luta famosa. O Foreman, muito mais forte que o Muhammad Ali, e ele bailou durante 6 ou 7 rounds, aguentou, tomou porrada e foi cansando o George Foreman, E aguentou ficar em pé, porque a mão do cara é pesada. Ele foi levando, só que ele não se desgastou fisicamente. E no final, aí ele foi com tudo. Nos rounds finais, ele foi com tudo pra cima do George Foreman e ganhou a luta. Foi o que o Palmeiras fez ontem, foi exatamente isso. Né? Então o Palmeiras cansou o adversário e veio com as energias renovadas no final, quando ele mexe aos 32 minutos e coloca simplesmente o Vanderlan, o Lázaro e o Flaco Lopes. Aos 35 já sai o gol de empate dos pés do Lázaro e do Flaco Lopes, e o gol da virada sai dos pés do Lázaro, do Flaco Lopes e do Luiz Guilherme. Ou seja, todos os caras que vieram do banco. Se isso não é estratégia, eu não sei o que é. Abel, você falou da... Aliás, é importante mencionar também a esperteza do Abel de não cair numa casquinha de banana, não escorregar na casquinha de banana. Ah, por que só o Palmeiras? Pô, prato cheio para chegar e falar, não, porque a gente é foda mesmo, porque a gente é isso aqui. Não sei, vocês digam por que só o Palmeiras ganha aqui. Peço ajuda para vocês, porque isso eu não sei responder. Dificuldade para montar a escalação. Na última coletiva você falou bastante sobre o cansaço. Até você falou especialmente do Veiga, que era um cara que você falou, pô, se não tá jogando bem, talvez a culpa seja minha. E aí você escolheu colocá-lo na equipe. E até eu queria que você falasse sobre a dificuldade de encontrar essa função, né, tanto no elenco, assim, e você manteve o Veiga nesse momento. E aí o Luiz, juntando isso, o Luiz entra no lugar dele, acaba fazendo o gol. Nessa dificuldade que você já disse que tem de encontrar um jogador para essa função, o Luiz, que muitas vezes jogou pelo lado, talvez ele possa ser um candidato a concorrer a essa vaga por dentro? Ele já me disse, professor, eu gosto de jogar na posição do Veiga. Ele já me disse isso. Quem acompanhou o Luiz Guilherme na base sabe que é ali que ele joga, ali que ele se destacou. E ontem, quando ele foi colocado naquela posição, pronto, repetiu. Então, colocar ele vindo da linha lateral para dentro pode até ser bom para o coletivo, mas você desperdiça Luiz Guilherme, talento de Luiz Guilherme, né? Às vezes, por contingências táticas de uma ou outra partida, você tem que sacrificar as coisas. Eu entendo. Mas
que bom que cada vez mais fica claríssimo e inegável que o lugar do Luiz Guilherme é jogando por dentro, ou na pior das hipóteses, no corredor intermediário. Na pior das hipóteses. Botar ele na linha lateral, desculpa, não dá. Eu fico feliz por eles porque eles trabalham muito. Eles são. O Estevão fez ontem 17 anos. Hoje ou ontem? Hoje, 17 anos. Tinha 16 há 3 dias ou 2 dias. E a minha dúvida foi: ou entro com uma equipa na frente de moleques, num jogo de Libertadores, em casa do Independente Del Valle, onde dificilmente as equipas brasileiras aqui ganham, ou vou com os jogadores mais experientes a tentar aguentar a primeira pancada, quer do ambiente, quer do nosso rival, que são fortes, e tentamos segurar e depois refrescamos a equipa com esta reverência e também tive sorte. Eu acho que às vezes é difícil de explicar aquilo que acontece. Claro que é talento, nós arriscamos, tiramos um zagueiro, metemos 2 laterais, metemos o Luís no lugar do Veiga, tiramos o Hendrick, metemos o nosso Lopes, que fez um passo espetacular para o Lázaro, que também entrou muito bem, mas nós não nos podemos esquecer dos 11 jogadores que entraram, que tiveram que sofrer, que levaram a primeira pancada, e daí a minha dificuldade e a minha dúvida, como é que eu ia escalar esta equipa, em função daquilo que eu te disse, e não há como negá-lo. E pronto, fico feliz porque as decisões acabaram por ser boas. O Palmeiras acabou por sacar daqui 3 pontos que são muito, muito importantes para nós, fruto do trabalho deste elenco, desta equipa, destes rapazes que sinto que entre eles há amizade, mesmo aqueles que às vezes que concorrem pela mesma posição, que é normal haver aquela rivalidade, aqueles ciúmes, e eu não sinto isso, sinto que eles puxam uns pelos outros. O Murilo hoje ficou de fora, puxou pelo Luan, é difícil de explicar isto, mas eu não sei, talvez é o treinador que é muito simpático com eles, mas é algo que nós criamos, isto é algo que se cria, uma mentalidade de crescimento e como te disse, foi decisões difíceis, mas felizmente correu tudo bem. Ele sabe que o mérito é dele, né? Ele sabe que ele está fazendo certinho a gestão do elenco, a gestão dos egos, a gestão do sacrifício que cada um tem que fazer. Claro, o principal combustível disso são os resultados. Então, o time segue ganhando, segue sendo protagonista. Um jogador olha para o outro e fala assim: meu, segue o que o cara tá falando que dá certo, né? Por mais que o cara fique incomodado, porra, não vou jogar hoje, eu queria jogar, porra, eu não quero jogar aqui, eu quero jogar ali. Mas aí, você segue o que o cara fala e dá certo. Como é que você vai contestar? Como é que você vai fazer igrejinha? Como é que você vai puxar o tapete do cara? Não tem como. Então, os jogadores acabam comprando, falam assim: ó, vamos seguir o que esse cara fala, porque ele é uma fera e vai ser bom para todo mundo, mesmo que a gente fique de fora em um ou outro jogo, mesmo que a gente jogue fora de posição, fazendo uma função que não gosta muito, tem que correr atrás do lateral, voltar a marcar na linha de fundo, mas se a gente fizer isso vai ser bom para todo mundo. E que bom que os jogadores conseguem adotar essa mentalidade. E quem não consegue, ó, porque tem alguns que não gostam muito disso. E a gente viu os exemplos recentes de quem foi espirrado do elenco, né? E eu não estou falando nem do Breno Lopes, hein? Alguém pode falar: tá falando do Breno Lopes. Não. O Breno Lopes foi uma questão de desgaste com a torcida, ele estava de saco cheio. Mas outros jogadores... Tá, vamos falar, vai. Luiz Adriano, Patrick de Paula, Gabriel Veron, que não adotaram, entre outros, né? Que não adotaram a mentalidade do Renan, o menino Renan, né? Com a cabecinha de sei lá o que tem dentro. Não adotaram o espírito coletivo que é necessário para construir esse tipo de situação, esse tipo de jogo mágico, que é, por sua vez, decorrência de, né, aquilo que a gente falou, de vir a chavinha para um momento emocional extremo. Aí você concilia essa carga emocional com a disciplina tática, vira esse time quase imbatível que se torna o Palmeiras nessas situações. E o Palmeiras está sabendo o momento de virar essa chavinha, com os jogadores todos seguindo a risca o todos somos um, que foi a primeira frase que o Abel cunhou quando chegou no Palmeiras.
ele é cheio das frases, né? Das motivações e tal. Mas a primeira que ele falou foi o todos somos um. Se partir disso, se o grupo compra essa ideia, tudo fica menos difícil. Buenas noches, profe. Esteban Martínez, Medio Razo TV. Si bien Palmeiras en el primer tiempo tuvo varias carencias, ¿cuáles fueron las principales correcciones que hizo Palmeiras en el segundo para poder ganar este cotejo y ya sea agónico en el segundo tiempo? Muchas gracias. Ele perguntou o que foi falado no intervalo, quais foram as correções que o Abel fez no intervalo para que o Palmeiras saísse daquele primeiro tempo tão difícil para um segundo tempo onde foi muito superior. Olha, foi sobretudo no corredor nosso esquerdo, direito do nosso adversário, do Independente Del Valle. Muito forte. Um dos melhores jogadores do Independente Del Valle caiu muito pelo lado direito. A verdade é que na segunda parte o facto de ele estar a fazer sempre movimentos para o corredor e desequilíbrios no corredor na segunda parte também lhe faltou algum fôlego. Mas nós corrigimos, o que nós tivemos que fazer foi, em vez de ter 3 jogadores no corredor, nós tínhamos o lateral, o médio e o ponta, que tinha sido o Rony a ajudar, mas 3 não estava a chegar, e o que fizemos, a correção que fizemos ao intervalo é que tínhamos que ter 4 jogadores a defender no corredor. O zagueiro do lado da bola, o lateral do lado da bola, o volante do lado da bola e o ponto do lado da bola. Olha só, tática, né? Não é só vamos lá, tática também. Então aí você tem que conciliar as duas coisas. E o lado direito, a gente falava isso na transmissão, vejam, ninguém vai voltar na transmissão de verdade, só para pegar essa fala. A gente falava, eles conseguem triangular, então eles têm lá 3 caras. Eles têm o lateral deles, que era o Landázuri, eles tinham o ponta direita, que é o Renato Ibarra, o Paes, que é o meia direita, canhotinho, fechando ali para fazer um triângulo, e eles trocaram vários passes, e sempre aparecia um quarto elemento, que às vezes era o Sabala, às vezes era o Ortiz. E com isso eles conseguiam superioridade numérica. Era visível isso ontem. E eles estavam tendo mais jogador do que o Palmeiras quando atacavam, principalmente pelo corredor direito. Então o Abel corrige isso, puxando o ponta, puxando, no caso, o Rony para defender também lá por esse corredor. E isso começou a equilibrar as coisas, né? Aí entra as outras contingências do jogo. Foi isso que nós fizemos, foi a correção para tapar aquele buraco entre central e zagueiro, onde o Independente Del Valle, na primeira parte, sobretudo no nosso lado esquerdo, conseguiu entrar em combinações, e nós chegamos ao intervalo com o 2-1 no resultado, pedi calma aos jogadores, vamos fazer as correções que tivermos de fazer, e estamos dentro do jogo, estamos a discutir o resultado. Foi bom termos feito o primeiro golo na primeira parte, mas foi essas as correções que nós fizemos. Fizemos 4 jogadores a defender mais o corredor, e depois há uma coisa que é fundamental. A equipa que vier aqui jogar e não conseguir ter bola vai ser massacrada o jogo todo. Se não conseguir chegar aqui e ter bola para jogar, para pôr também o Independente Del Valle a defender, vai ser muito difícil. Portanto, as 2 grandes modificações foram estas. Sem bola, 4 no corredor, e com bola, nós somos o Palmeiras, custe o que custar, nós temos que nos mostrar para o jogo. Nós trabalhamos a vida inteira para andar e para jogar com a bola. E foi essas as 2 grandes alterações ou correções que fizemos para a segunda parte. Ter mais bola, porque senão o Independente Del Valle nos vai continuar a empurrar para trás e nós não vamos conseguir responder, e felizmente correu bem. Ter mais a bola. Realmente foi um massacre dos caras no primeiro tempo. Foi 77% de posse de bola para eles e 23% para nós. E eles tocam bem a bola. Então, se você deixa a bola no pé de um time que sabe tocar bem a bola, complica. Então, também muito bem observado pelo Abel. E a partir do momento que o Palmeiras, e ele também mencionou, tivemos a sorte de fazer um gol no fim do primeiro tempo. Se não tem o gol do Endrick, acabou, não tinha o que fazer. A não ser que fizesse um gol bem no comecinho, como foi contra o Botafogo. Que sai de 3-0 para 3-1 e aí a gente vai construindo a virada. Mas a gente precisava da fagulha moral, além dos ajustes técnicos. E começa a dar tudo certo. Então o Palmeiras vai para o vestiário
um sopro de ânimo. O Del Valle vai pro vestiário com aquela desconfiança. Puta, será que vamos virar abóbora, né? De novo? Porque eles estavam vivendo o sonho, né? Dando um pau no Palmeiras. E voltaram, né? A Cinderela virou a gata borralheira de novo. Eles estavam com medo disso. E no que o Palmeiras volta, com as correções táticas que o Abel fez e com o moral em alta, o medo dos caras do Del Valle fez o resto. E aí o Palmeiras foi crescendo no jogo, até que tem os golpes fatais que acontecem depois das últimas mexidas, feitas aos 32 do segundo tempo. Quando ele coloca 3 caras para atacar, ou 2 na verdade, né? O Vanderlan fica mais um pouco. Mas ele já tinha colocado 2 moleques, bota mais 2 no ataque, 0 bala, e é exatamente dos pés desses 2 caras que estão 0 bala que saem os 2 gols da virada. Abel, Luiz, boa noite. Na hora do gol da virada ali, eu estava bem ao lado do banco e pude ver a trajetória da bola ali e você analisando, vendo essa trajetória. Eu acho que poucas vezes eu vi você dar um pulo tão alto a comemorar um gol de uma virada, né? Da maneira que foi. Queria saber se tem uma satisfação diferente por tudo que aconteceu no primeiro tempo, pela altitude e também por ser um gol de um garoto que você está desenvolvendo, essa molecada que vem chegando e vai ajudando o Palmeiras. E para o Luiz, eu queria que você descrevesse o lance, o que você sentiu na hora, e se você puder também descrever a sensação de marcar o primeiro gol numa virada como essa. Então, quando eu recebi a bola ali do Lázaro, só pensei em chutar pro gol, puxar pro meio, chutar pro gol, que é a minha característica também, de bater de fora da área. Então, quando eu vi aquele espaço ali que eu puxei para dentro, só analisei o gol e pude feliz com esse meu primeiro gol como profissional. Como eu falei, um jogo muito difícil, que a gente estava saindo 2-0 e conseguimos a vitória no último momento, no último lance. Então, felicidade imensa. Olha, a minha principal missão como treinador é ajudar os meus jogadores. Essa é a minha principal missão. Claro que os torcedores, vocês, todos querem títulos, mas eu como treinador e como homem, a minha missão é ajudá-los o melhor que eu sei que eu posso. E eu venho da formação. Eu sei o quão vontade têm estes moleques de se ingrar, e às vezes é só preciso ter calma, ajudá-los só, não é? Vai aqui para a direita e nós para a esquerda, vai aqui para a esquerda e nós para a direita. Estás sempre a dizer, porque foi uma frase que eu aprendi aqui, que uso para mim. Vivemos num momento em que a velocidade é a ordem do dia, e é verdade, há tudo no tempo de Deus. Isso muitas vezes obriga a nós a acalmar o nosso coração, a nossa mente e a acreditar naquilo que estamos a fazer. E ele é um jogador que joga, é verdade, não é o único, nós temos muitos jogadores na nossa formação, que os puxamos para cima. E a quantidade de jogadores da formação que vêm treinar connosco, que vocês não sabem, e no momento certo, na hora certa, nós metemos, e quando vemos um Estevão a fazer um golo, ou o Luís, é como tu vês um teu filho a tirar uma boa nota, o teu filho é um orgulho, sinto orgulho a ver, porque eu sei quanto eles trabalham, sei quanto é que eles querem, mas às vezes eu tenho que lhes pôr travão, tenho que lhes dizer aquilo que eles às vezes não gostam de ouvir, como tu fazes aos teus filhos, eles às vezes chamam o pior pai do mundo és tu, ele às vezes já deve ter pensado, os outros, este é o pior treinador do mundo, mas a minha função é essa, é ajudá-los, e quando vejo isso traduzido em resultado, a minha enche-me o coração de alegria. Essa é a minha função, ajudá-los. É um orgulho muito grande, não só dele, depois vão dizer, ele só gosta dele. Não, eu gosto deles todos, mas claro que me dá um prazer, uma satisfação enorme e me encho, porque também é o resultado do nosso trabalho. Tu vês, valeu a pena, vale a pena o tempo de Deus, vale a pena insistir com eles, vale a pena nos momentos de dor e nos momentos difíceis, quando estão a jogar mal, continuar a puxar por eles, vale a pena. E quando ele levava esta missão, chuta no golo, eu sabia que era uma das missões, que ele é bom nisso, e é um orgulho muito grande ver os nossos jogadores, não é só dele, mas como te disse, foi tão prazeroso para mim ver ele a fazer o golo, porque quando saiu do pé eu via lá dentro, como foi a forma como esta equipa festeja e que joga e que nunca desiste, e que como te disse, é um orgulho, aconteça o que acontecer, é um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores. Obrigado, Abel. Obrigado, Luiz. Obrigado. Boa noite.
É, liderar um grupo é complicado. E a gente vê o Abel falando, às vezes a minha filha diz que eu sou o pior pai do mundo, né? Quem tem filho já ouviu isso com certeza. E provavelmente os jogadores já falaram que eu sou o pior técnico do mundo, porque eles devem ficar insatisfeitos com uma ou outra escolha, uma ou outra decisão do treinador. Seja nos treinamentos, seja nos métodos, seja na escalação, nas mexidas, enfim. Mas a gente já tem demonstrações suficientes pelos resultados de que dá certo. E que o Abel vai cometer erros. Assim como a gente, quando está no papel de pai, a gente comete erros. Todo mundo comete erros. Quem está no papel de liderança comete erros. Então a gente pode querer perfeição. A gente pode e deve desejar que no final o resultado seja bom, seja consistente, seja forte. E o protagonismo que o Palmeiras vem exercendo nas últimas temporadas é inquestionável. Então, o Abel o Abel faz escolhas esquisitas? Às vezes faz. Mas vai lá você fazer essa escolha. Se você não vai cometer erros também. E não estou falando só de liderança também não, viu? Não precisa ser só de liderança. O próprio desempenho dos jogadores. A gente vê o Gustavo Gomes numa fase ruim, mas, pega a consistência do Gustavo Gomes, o histórico dele. Então tem gente que fala assim, então a gente tem que tolerar um cara por causa do histórico. O cara tem que desempenhar. O Everton estava numa fase horrorosa, o Gustavo Gomes também numa fase esquisita. Mas a gente sabe do que esses caras são capazes. Então a gente não tem que direcionar críticas com raiva, com ódio para esses caras. Né? O Abel, Pardabel, imagina como pode um palmeirense falar isso. Né? Então sim, ele comete os erros, mas no final a gente sabe que na média a gente vai ficar muito mais feliz do que triste. Troca o Abel por qualquer outro e veja o resultado global de qualquer outro. Vai ser difícil achar um melhor, mas vai ser bem difícil de achar um melhor. E é claro que ele acaba cedendo à tentação de falar da satisfação pessoal, de ver que às vezes as escolhas difíceis dão resultado no final. Então tudo que ele já fez pelo Luiz Guilherme, as correções, os puxões de orelha, as escalações fora da área onde ele gosta, tudo foi para desenvolver o cara e o resultado a gente vê. Num jogo como ontem, ele sendo decisivo, marcando o gol, né? Numa partida de Libertadores, fora de casa, na altitude. Um negócio espetacular. Então, no final das contas, a conclusão é quase sempre a mesma, né? Desfrutem, aproveitem esse momento que o Palmeiras está proporcionando para todos nós. Vocês calculem que tinha gente hoje criticando o Everton, dizendo que ele poderia ter defendido as bolas de ontem. Eu não sei como alguns palmeirenses conseguem não curtir o momento. Por mais que acho que falhou. Achar que o Everton falhou ontem, me desculpa. Né? Mas todo mundo tem direito de achar o que quiser. Agora, mesmo achando isso, em vez de curtir o momento, em vez de, sabe, sentir a felicidade de uma partida como essa, de uma virada como essa, da admiração que o mundo está tendo por nós, mais uma vez, o cara fica lá, não, mas o Everton falhou. Se o cara não vai ser feliz num dia como hoje, ele vai ser feliz quando? Eu acho que tem alguém fazendo as coisas de um jeito meio errado, mas aí cada um, né? Vamos lá, a gente encerra por aqui o nosso React. Lembrando que diariamente a gente tem o nosso boletim às 19 horas, 19 alguma coisa, né? A hora que sobe para o ar. E a gente segue
fazendo a cobertura diária do Palmeiras e esperando já pelo próximo jogo, segunda-feira no Morumbi. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, vira a chavinha. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. Quinta rodada, vitória mandatória do Palmeiras. Tem que ganhar para recuperar os pontos que perdeu em Barueri para o Inter. E quinta-feira da semana que vem, Copa do Brasil, Allianz Parque, Palmeiras e Botinha de Ribeirão. Estaremos lá fazendo a cobertura. Um grande abraço a todos, um ótimo resto de semana e saudações alviverdes.